Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à palestra online da Dupont Pioneer sobre a cultura da soja. Hoje falaremos especificamente sobre o lançamento da soja marca Pioneer no sul do Brasil. Para isso, dividiremos a palestra em 5 aspectos, como o histórico da marca Pioneer, a pesquisa soja no Brasil, qualidades das sementes Dupont Pioneer, quais as cultivares Pioneer recomendadas hoje para o sul do Brasil, e encerraremos com posicionamento e resultados. Também, ao final da palestra, teremos um tempo para responder as perguntas. Portanto, por favor, façam as suas perguntas no sistema para que ao final possamos responder. Bom, o início de tudo foi em 1999, com a compra do Programa de Melhoramento das Sementes 2 Marcos no centro-oeste do Brasil. Isso fez com que alguns materiais fossem lançados ainda com o nome das sementes 2 Marcos. Como exemplo, a ADM 247 e a ADM 309, que há poucos anos ainda continuava no mercado. Também, oriunda desse programa, a cultivar Pioneer 98C81, que até hoje faz parte do portfólio Pioneer no centro-oeste do Brasil. Outro marco importante foi no ano de 2006, quando houve o lançamento das cultivares Pioneer com GNRR, no mesmo ano onde foi liberado pelo governo brasileiro o plantio das cultivares tolerantes ao Roundup Ready. Também, no ano subsequente, em 2007, foi o lançamento das cultivares de geração Y, ou seja, tolerantes ao nematóide do cisto. Dentre essas cultivares, a 98Y11 foi um marco que dividiu a agricultura no centro-oeste brasileiro, devido ao seu ciclo super precoce para a época, em torno de 105 dias no município de Sorriso, chegando a 110, 115 dias no município de Itiquira, no sul do Mato Grosso. Isso fez com que os produtores pudessem antecipar a colheita da soja, vindo a fazer uma safrinha muito mais cedo e mais produtiva. Isso só foi possível devido à interação com os centros de pesquisas da Pioneer nos Estados Unidos. Hoje, contamos com 20 unidades de pesquisa nos Estados Unidos e todas elas participam junto com a nossa pesquisa brasileira no desenvolvimento de cultivares novas, tanto para o sul do Brasil quanto para o centro-oeste. No Brasil, estamos divididos em 4 estações de pesquisa. Planaltina é a nossa principal estação e a nossa estação mãe, onde tudo começou. Depois vieram as estações do município de Sorriso, no Mato Grosso, em Palmas, no Tocantins, e agora, no final, Guarapuava, que vai ser responsável por toda a pesquisa do sul do Brasil. No início, Planaltina abrangia toda a pesquisa do centro-oeste brasileiro, inclusive os estados do norte, como Bahia, Piauí e até Maranhão. Depois, Planaltina passou a ceder materiais também para a pesquisa de Sorriso, e esses programas se conversam entre si. Na estação de pesquisa de Palmas, além da soja, testamos híbridos de milho para tolerância à seca, um programa novo que se iniciou há 2 anos atrás. Especificamente, Guarapuava trabalhará com os materiais para o sul do Brasil, mas mesmo assim Planaltina será responsável por intercambiar produtos entre todas as estações de pesquisa no Brasil. No futuro, além da estação de Guarapuava, responsável por todo o sul, teremos estações satélites, localizada no Mato Grosso do Sul, no norte do Paraná e em São Paulo, e também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Novamente, todos esses programas se conversarão entre si, ou seja, materiais testados no Rio Grande do Sul poderão sim ser testados também no Mato Grosso do Sul e até na estação de Planaltina. Bom, a principal dúvida do pesquisador é como é possível desenvolver cultivares que atendam a todos os interesses do produtor. De nada adianta termos enormes resistências, como resistência à ferrugem asiática, tolerância a nematóide do cisto, tolerância ao mofo branco, própria resistência a herbicidas, até precocidade, se não houver um rendimento aceitável pelo produtor. Quando se fala em rendimento aceitável, se entende rendimento acima do que temos hoje no mercado. Ou seja, na década de 80, a produção de 40 sacos por hectare era considerada uma excelente produção. Hoje, quando se fala em 60 sacos por hectare de média, alguns produtores de alta tecnologia já estão achando baixa.
É muito difícil para a pesquisa conseguir essas façanhas, mas estamos trabalhando sempre para conseguir chegarmos à meta máxima atingida. Bom, isso é possível com o auxílio de uso de marcadores moleculares, onde se pode fazer uma tolerância maior à chuva na colheita, que surge ou que dá uma melhor qualidade dos grãos. Também se pesquisa uma resistência e uma tolerância à ferrugem da soja. Também uma resistência a nematóides de cisto e a outros nematóides, como pratilencos e nematóides de galho. E, por fim, uma tolerância às principais doenças, como mofo branco, ferrugem, mancha-alvo e antracnose. Sempre a gente sabe que é muito difícil conseguir esses níveis, mas a busca é sempre pela excelência. Também, essencial é a qualidade dos experimentos. De nada adianta termos todo o empenho da pesquisa em produzir materiais excelentes se os experimentos não forem bem conduzidos. Dessa forma, a pesquisa testa vários cultivares e coloca como se fosse no funil, para no final fazer o lançamento de uma ou até 2 cultivares. Isso leva em torno de 10 anos. Sim, são 10 anos de pesquisa com muito afinco para conseguir chegar no resultado de talvez 2, 1 ou nenhuma cultivar. Tudo isso dependerá dos resultados a campo obtidos pela nossa rede de ensaios. Nesse último ano se testou em média 600 cruzamentos, 85 mil linhagens, totalizando um total de 150 mil parcelas de teste. São 10 anos para testar um material e às vezes esses 10 anos, em um ano pode se jogar tudo fora. Também não há problema, pois é uma sequência de ensaios e todo ano vem evoluindo. Aqui é muito importante a interação com o programa norte-americano. Em função disso, conseguimos lançar essas 3 cultivares novas de soja para o sul do Brasil num tempo de 4 anos de pesquisa. Essencial também é a qualidade das sementes. De nada adianta termos um programa de pesquisa bem trabalhado, com uma excelente qualidade dos ensaios, se não tivermos qualidade das sementes. Ou seja, a qualidade é fundamental. Para isso, precisamos conhecer quais os fatores que formam a qualidade da semente. Entre eles, genética, fatores físicos e fatores fisiológicos. Como genética, podemos destacar ciclo, cor de flor, maturidade de colheita e hábito de crescimento. Qualidade fisiológica, característica do hilo, dano mecânico e rompimento natural das vagens. Mas o fundamental é a qualidade fisiológica, ou seja, a semente necessita ter uma excelente germinação e vigor, ou seja, o potencial máximo da semente. E isso tem muito a ver também com a genética, por isso falamos em interação dos fatores. De nada adianta termos uma semente com 80% de germinação se a mesma não consegue chegar no final com essa característica. Ou seja, devemos colher as sementes com 95%, 98% de germinação e entregar ao produtor nessa mesma proporção. As perdas devem ser mínimas no sistema, seja ele da colheita até beneficiamento e entrega. Para isso, os campos de produção também têm que ser muito bem escolhidos, uma escolha bem criteriosa, com o total controle da equipe Pioneer, talhão a talhão, uma equipe treinada, qualificada e atualizada para isso. Todos os campos de produção da semente Pioneer são registrados pela marca DuPont Pioneer. Também, o controle de qualidade deve ser excelente. Para isso, fazemos o teste de tetrazóleo em 100% dos campos na pré-colheita. Ou seja, o teste de tetrazóleo, ele define se os campos podem ser colhidos ou descartados. Sim, se tivermos qualquer dano, seja ele de percevejo, umidade ou dano mecânico, precisamos descartar esses lotes ou nem mesmo colocar para dentro de casa, dentro da UBS. Porque o teste de tetrazóleo prediz germinação e vigor. Nenhuma área colhida com uma qualidade de 90% de germinação e vigor vai chegar no final com uma condição superior a esses 90%. Ou seja, tudo que trouxermos para dentro de casa, sabemos que a tendência é diminuir germinação e vigor e não aumentar. Não existem produtos milagrosos, não acreditamos nisso. Então, precisamos ter uma excelente qualidade dos campos que nós testamos ou que nós produzimos a semente. Bom,
Os ensaios Pioneer na safra 2012 e 2013 também foram fundamentais para o lançamento das 3 cultivares. Esses ensaios foram em 973 locais, dentre eles tivemos PATs, teste de conhecimento de produto, ensaios de lado a lado, ensaios de população, época de plantio e fenologia, para podermos posicionar da melhor maneira possível as 3 cultivares Pioneer para o sul do Brasil. Esses ensaios estavam localizados em todos os ensaios do sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso que vocês estão vendo é toda a nossa rede de ensaio, ou todos os ensaios que foram validados pela equipe da agronomia e puderam ser aproveitados os resultados. Posicionamento e cultivares. O posicionamento é importante nós entendermos qual é a interação da época de plantio com a fisiologia da soja. Muito importante essas interações planta e ambiente. Precisamos ajustar e melhorar as práticas de manejo, uma vez que conhecermos essas interações, para obter o máximo em rendimento e garantir a estabilidade da produção. É muito importante conseguirmos uma média de produtividade e não apenas alguns talhões com a produtividade excessiva ou acima de 80 sacos por hectare. Essas relações, elas se encontram entre manejo, cultivar e ambiente, ou seja, o rendimento é a resultante das cultivares sofrerem menos ação das diferentes espécies. Por isso, a escolha pelo produtor da cultivar e do manejo é muito importante. Esses 2 fatores estão nas mãos do produtor. O produtor pode e deve escolher a melhor cultivar para a sua área e escolher o melhor manejo que será feito para obter o máximo rendimento. O único fator aqui que não está na opção do produtor é o clima ou o ambiente, que são as temperaturas, chuvas, estresse hídricos, chuvas de granizo, etc. Observações importantes. O ciclo em dias de maturação, até o ponto da colheita, pode variar de 5 a 10 dias, dependendo de alguns fatores, como umidade, temperatura e fungicida, etc. Também, para uma mesma cultivar, esse ciclo pode variar dependendo de latitude e altitude, temperatura, fertilidade do solo e época de plantio. Um dos fatores, como o acamamento de plantas, também é influenciado pela textura do solo. Então, todas essas interações podem movimentar o ciclo da soja entre 5 a 10 dias, mais precoce ou mais tardia, muito dependente do manejo e do clima. Uma forma de tentar homogeneizar as regiões se dividiu o Brasil em zonas ambientais homogêneas, onde no sul do Brasil temos 2 áreas na zona ambiental 1, ou seja, a zona 1.1 e 1.2, que está em azul claro e em azul escuro no mapa, que compreende os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas cultivares que falaremos hoje estarão nessas zonas ambientais 1.1 e 1.2. Bom, as cultivares Pioneer para o ano de 2013 são essas: 95R51, uma soja de hábito de crescimento indeterminado, onde tem uma característica muito importante que é engalhamento, ou seja, ela tem uma compensação de acordo com a sua desenvolvimento ou com o seu crescimento. Uma soja de hábito de crescimento indeterminado e de um bom porte para a lavoura. Em termos de posicionamento, o ciclo dela dura em torno de 110 a 120 dias, podendo variar, como falei anteriormente, 10 dias a mais ou 10 dias a menos. E a população dela recomendada em torno de 300 mil plantas por hectare. Isso é uma média pelos resultados que obtemos nos nossos ensaios nos últimos anos. Outra cultivar, a 95Y21, diferente da 95R51, ela tem um hábito de não engalhar tanto, ou seja, ela tem um crescimento ereto sem formação de galhos. Por isso, na nossa recomendação, pode-se aumentar a população para até 350 mil plantas por hectare. Isso nós conseguimos através dos nossos resultados de ensaio. A 95Y72, a nossa terceira cultivar para os estados do sul, é muito semelhante em hábito de crescimento e porte à 95Y21, ou seja, é uma soja que não engalha tanto. Por isso, também pode ser utilizado a população semelhante a 95Y21
em torno de 350 mil plantas por hectare, comprovada nos nossos trabalhos. E essa é uma característica da 95Y72, que forma essa cachopa na parte superior das plantas, essa cachopa de vagens. E aqui o trabalho que justifica os 350 mil plantas por hectare das 3 cultivares. Resultados. Dentro desse último ano, esses foram os resultados obtidos na região 1.1 e 1.2, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a região 1.2 seria o oeste do Rio Grande do Sul e o extremo oeste de Santa Catarina. A média de diferença de ciclo da 95R51 em relação às sojas concorrentes nas zonas ambiental 1.1 e 1.2 tiveram esses resultados, em torno de 5 dias mais tardia que a 4823 e até 25 dias mais precoce que a 5909. Isso mostra uma tendência de resultados, uma tendência de ciclo da 95R51. Quanto a 95Y21 e a 95Y72, o ciclo é muito semelhante e sempre mostra uma tendência, como foi falado anteriormente, o ciclo pode variar, 5 dias a mais, 5 dias a menos ou até 10 dias a mais, 10 dias a menos. Aqui temos um trabalho efetuado na fazenda do Bernardo Tissot, no município de Coxilha, onde comprova a diferença de ciclo das cultivares. Esse primeiro gráfico mostra os dias de emergência até a primeira flor, ou até o início do florescimento. Observe que cultivares mais precoces, ou as super precoces, floresceram em torno de 37, 35 dias, e as cultivares as cultivares de ciclo mais tardio demoraram 56 ou quase 2 meses para atingir a primeira flor. Na sequência, temos a diferença entre a primeira flor e a última flor visível. Observe que variou em torno de 30 dias para os materiais super precoce, enquanto os demais materiais foram em torno de 28, 25 dias. E por fim, o número de dias entre a última flor e o ponto de colheita ou ponto de maturação. Podemos observar a totalização dos ciclos, que variaram em torno de 120 dias os materiais super precoce até 160 dias dos materiais mais tardios. Isso significa 40 dias a mais na lavoura, havendo problemas ou possivelmente mais aplicações de fungicida, mais aplicações de inseticida para controle de pragas, principalmente percevejos e lagartas. Mas, em outro aspecto, é muito importante termos todas essas cultivares plantadas na lavoura de uma forma aleatória ou de uma forma bem estruturada, a fim de fazermos a combinação e buscarmos sempre a média de resultado das cultivares de soja. Esse é o rendimento obtido na safra de 2012 e 2013 da soja Pioneer, nas zonas ambiental 1.1 em relação às cultivares concorrentes, por época de plantio. Observe-se que os plantios de final de setembro ou de meados de setembro foi um comportamento muito bom das cultivares R51 e Y21, principalmente no estado do Paraná e norte de Santa Catarina, perante as concorrentes. Também, para o mês de outubro, na primeira e na segunda quinzena, um excelente resultado das cultivares Pioneer versus as cultivares concorrentes. Lembrando que nesse gráfico temos cultivares de ciclo muito mais longo do que as nossas cultivares. Para o mês de novembro, na zona ambiental 1.1, as nossas cultivares se destacam no fechamento do plantio, ou seja, na segunda quinzena de novembro, principalmente a 95Y72. Ela mostra uma tendência de rendimento maior ou semelhante aos outros meses, aos meses anteriores. Ela mostra assim uma estabilidade produtiva em torno de 68 a 70 sacos nas várias épocas de plantio. A 95Y72 parece que nos plantios tanto do cedo quanto do tarde ela tem esse comportamento estável. Na zona ambiental 1.2, ou seja, oeste do Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina, também temos esses comparativos, onde no início, os primeiros plantios em meados de outubro, tivemos um comportamento excelente das nossas 3 cultivares, com médias próximas a 70 sacos, e em sequência, no mês de novembro, tivemos também uma manutenção dessa produtividade, ou seja, uma estabilidade produtiva das cultivares Pioneer.
Bom, resultados específicos de cada região podem ser conseguidos através dos representantes Pioneer da sua região ou dos canais e distribuidores Pioneer. Também o telefone e informação sobre os representantes e nas áreas de atuação podem ser conseguidos através do nosso site www.pioneersementes.com.br. Assim como no milho, um outro programa que a Pioneer insiste muito é o sistema de combinação de cultivares, porque não existe uma cultivar perfeita. Nós, Pioneer, acreditamos que a cultivar perfeita está longe de existir ou talvez nunca existirá. Uma mesma cultivar que possa ser plantada em qualquer época, que possa ter tolerância excelente a todas as doenças e pragas e com produções acima do que é aceitável no mercado ou acima do que o mercado quer, como por exemplo hoje 100 sacos por hectare. Como essa cultivar perfeita não existe, é muito importante combinarmos as cultivares na propriedade, fazendo escolha entre os ciclos de plantio, ou seja, temos ciclos super precoce, ciclos médio ou precoces e ciclo um pouco mais longo ou tardio. Porque o rendimento depende da interação, principalmente planta e ambiente. E cada ano, nós sabemos, o clima é instável e imprevisível, assim como as doenças e pragas. Uma forma de representar seria fazermos a combinação em 1/3 da área de cada grupo de cultivares, ou seja, plantaríamos 1/3 com as nossas cultivares Pioneer, 1/3 com os grupos de 5,5 até 6 e 1/3 da área com os grupos maior que 6. Para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, recomendamos a 95R51 e a 95Y72. Para o estado do Paraná, além dessas duas, recomendamos também a 95Y21, que também pode ser utilizada no extremo norte de Santa Catarina, como no município de Abelardo Luz. Uma outra forma de representar o sistema de combinação é colocarmos num gráfico com épocas de plantio, simulando os períodos críticos de cada cultivar ou de cada grupo de cultivares. Assim, cultivares de até 125 dias teriam um período crítico em meados de dezembro, com o plantio das cultivares no início de outubro. Na sequência, temos cultivares de 126 a 135 dias, plantados em meados de outubro, com um período crítico um pouco mais avançado, ou seja, meados de dezembro até janeiro, e cultivares de ciclo mais tardio, com um período crítico, então, no mês de janeiro. Assim, escaparíamos desse período de estiagem que normalmente ocorre nos períodos de dezembro e janeiro. Normalmente são 15 dias, mas podem variar até 20 ou 30 dias, como no ano de 2011, que foi um dos piores anos da agricultura, principalmente para o Rio Grande do Sul. Essa forma de combinar cultivares se consegue fazer a manutenção da média de rendimento da soja na propriedade. E isso é muito importante, sempre trabalharmos com média do sistema de produção. Bom, dentre as vantagens do sistema de combinação, temos as diferentes características agronômicas das cultivares, pois cada grupo de cultivar apresenta uma característica diferente, uma maior segurança e estabilidade ao sistema de produção da soja, uma redução de custo, pois não teremos aplicações principalmente de fungicida e inseticida para controle de percevejos e lagartas, numa mesma quantidade para todo o grupo, para todos os grupos que estão plantados a soja, ou seja, grupos super precoce, precoce e grupos médios e tardio. Também teremos uma colheita escalonada, ou seja, conseguimos otimizar as máquinas da propriedade, fazendo com que poucas máquinas consigam fazer um serviço bem melhor, aproveitando a colheita dos meses de fevereiro, onde temos temperaturas mais altas e dias mais longos, podendo colher até um pouco mais tarde, ou seja, mais próximo da noite, coisas que é difícil no mês de março e abril. Também havendo uma produção escalonada, pois nas colheitas mais do cedo, o preço da soja normalmente é sempre melhor. E também numa colheita antecipada, conseguimos implantar uma segunda safra mais cedo, uma safrinha, pastagens precoces e também uma cobertura, pois está cada vez mais difícil formarmos a palhada na lavoura, uma vez que as sojas modernas produzem pouca palha. Antigamente tínhamos soja com muita folha e baixo rendimento. Hoje temos soja que forma pouca palha, tem pouca folha e alto rendimento. Isso é característica genética e isso é evolução. Bom, finalizando,
A Pioneer, assim como no milho, terá uma identidade própria das sementes Pioneer, ou seja, comprando um saco de semente de soja Pioneer, o senhor vai estar comprando a semente Pioneer, produzida pela Pioneer, nome e sobrenome Pioneer, e isso é muito importante. A qualidade das sementes, assim como no milho, a qualidade das sementes da soja é fundamental para a Pioneer e sempre será. As cultivares Pioneer para o sul do Brasil, nessa safra de 2013 e 2014, serão 3, 95R51, 95Y21 e 95Y72. Dentro delas, sim, entra com o sistema de combinação de cultivares com outras cultivares de grupo 5.5 a 6 e grupo maior do que 6. Bom, pessoal, vamos agora à resposta de algumas perguntas e dúvidas que poderão ocorrer. Bom, primeira pergunta do Paulo Andrade, de Passo Fundo, perguntando sobre as cultivares com a tecnologia intacta. Bom, nesse primeiro momento, a Pioneer não estará trabalhando com as cultivares intacta, mas acreditamos sim que esse trait é de extremamente importância para o manejo integrado de pragas em qualquer cultura, sendo ela na soja, no milho ou no algodão. Não estaremos trabalhando agora, nesse ano, mas provavelmente, talvez em 3 anos, talvez possamos entrar com essa tecnologia. E muito importante, o produtor que optar por essa tecnologia intacta, não esquecer de fazer o refúgio, pois é a única forma de manter todas as outras, os outros traits ou as outras tecnologias ainda vivas, tanto no milho quanto na soja. A segunda pergunta, do senhor Eduardo Gonçalves, do município de São Gabriel, onde pergunta se a Pioneer está fazendo ensaios nas áreas de várzea. Sim, estamos trabalhando nas áreas de várzea, começamos há 1 ano, fazendo alguns ensaios e algumas avaliações, e a nossa intenção é continuar trabalhando excessivamente, procurando os melhores cultivares. Para isso, além dessas 3 cultivares que estamos lançando agora, traremos algumas cultivares adaptadas para o estado do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Cultivares de grupo de maturação 7.0, que significa em torno de 140 dias, mais ou menos aqui, mas que nas áreas de várzea a tendência é que sejam mais curtas, ou seja, talvez seja em torno de 130 dias. Para isso estamos testando e talvez até o final desse ano ou no início do ano que vem, provavelmente na colheita dos ensaios, teremos uma resposta mais assertiva sobre essas sojas na várzea. Bom, o senhor Alexandre agora, de Santa Rosa, dando sequência às perguntas, está perguntando se a Pioneer possui algum trabalho com a soja de plantio pós-milho. Também, da mesma forma que as áreas de várzea, estamos testando a opção dessas sojas de plantio do tarde, ou seja, um plantio de janeiro. Vamos testar essas sojas de 95Y72, principalmente essa cultivar, e também outras cultivares adaptadas ao estado do Mato Grosso do Sul e ao estado do Paraná. Provavelmente também, assim como na várzea, no final dessa safra, nós podemos estar respondendo essa pergunta de uma forma mais assertiva e até mais correta, podendo posicionar inclusive questões de ciclo, manejo e principalmente algum cuidado a mais que se precise ter. Temos uma pergunta do seu André Santos, cultivares Pioneer para safrinha. Também é a mesma dúvida da questão anterior, estaremos testando agora nesse ano, nessa safra 2013 e 2014, todas as nossas cultivares, inclusive as cultivares do estado do Mato Grosso do Sul e do norte do Paraná, que são regiões mais quentes, para ver a probabilidade de
do comportamento dessas cultivares aqui nessas áreas de safrinha. Vamos a mais uma pergunta. Seu Luiz Carlos Souza pergunta aqui: que variedade teria melhor desempenho produtivo em terrenos mais arenosos? Bom, para respondermos essa pergunta, seria importante saber qual é o município que estaremos envolvidos. Mas, para solos arenosos, a 95Y72, de uma maneira geral, se obteve bons resultados com ela, desde que se faça um adequado balanceamento de população que está envolvida e época de plantio. Eu recomendaria que o senhor procurasse o nosso representante mais próximo para poder responder essa pergunta com uma forma mais assertiva, porque assim fica muito genérico e fica até difícil para responder. A próxima pergunta do senhor Tiago. Senhor Tiago, eu gostaria de saber se as sementes da Pioneer já virão com tratamento industrial igual ao milho. Sim, seu Tiago, teremos essa opção pelo TSI, certo? Na medida que o senhor for fazer a compra, efetuar a compra, o senhor pode optar pela compra da semente com TSI ou sem o TSI. Para esse ano, estaremos trabalhando com o Standard Top nas nossas sementes com TSI. Vamos à próxima pergunta. Qual a melhor época de plantio para cultivar 95Y21 no estado de Santa Catarina? Essa pergunta é do senhor João Paulo, de Abelardo Luz. Olha, senhor João Paulo, a melhor época de plantio para 95Y21 seria realmente na abertura de plantio. Se na região de Abelardo Luz o início do plantio for em meados de setembro, esse seria a melhor época de plantio dessa cultivar. Até porque, como ela é uma cultivar super precoce, o senhor consegue tirar ela mais cedo do campo, fazendo assim um plantio mais cedo também da safrinha, ou seja, um plantio antecipado. E nós sabemos que cada dia de antecipação na safrinha corresponde a quase que uma semana de colheita e de rendimento depois de dinheiro no bolso. Vamos a mais uma pergunta. Bom, do senhor Jacques. Se alguma dessas três cultivares apresenta uma tolerância maior ao mofo branco? Essa pergunta vem do Paraná. Olha, elas têm um comportamento muito semelhante para o mofo branco, tá? Mas em dados do campo a gente conseguiu observar que a melhor cultivar que se comportou para essa doença é a 95Y21. Isso, relembrando, né, que são observações feitas a campo e que não tem nenhuma tolerância ou nenhuma resistência comprovada cientificamente. Mas, aparentemente, a 95Y21 parece ser uma cultivar que permite que se tenha um manejo melhor de fungicidas, enfim, de próprios inseticidas, e também me parece que apareceu menos mofo branco nessa cultivar. Mais uma pergunta do senhor Júlio Sandini. Por que a escolha de Guarapuava como centro de pesquisa para o sul do país? Bom, seu Júlio, Guarapuava, assim como outras cidades, estiveram no radar da Pioneer para ver aonde seria a melhor opção. E aí envolveu muitos outros fatores, entre eles logística, altitude, posicionamento de insolação, enfim, vários outros itens que não fosse apenas o item de produtividade. Assim como eu falei no início, Guarapuava vai estar como sede, né, do centro de pesquisa, mas a pesquisa ela é feita no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. E em breve, com as estações satélites do Mato Grosso do Sul, do norte de São Paulo e também provavelmente do Rio Grande do Sul, que abrangerá Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo esse serviço será combinado com o Guarapuava. Então não é exclusivamente de Guarapuava, e sim é um centro maior, inclusive até com materiais de Planaltina. Então a pesquisa ela trabalha sempre unida e conversando entre os programas. Então a escolha se é Guarapuava, ou se podia ser Passo Fundo, ou podia ser Castro, muitas vezes é simplesmente a sede e o prédio que vai estar ali envolvido. Bom, temos uma pergunta do seu Álvaro, que em uma área irrigada por pivô central, entre 95R51
e 95Y72. Qual dessas deveria ser utilizada, com qual população? Lembrando que hoje utiliza-se a variedade ativa. Em muitas lavouras estão apresentando problema de prodidão nessas variedades. Bom, no caso de pivô, recomenda-se que se faça pelo menos mais do que uma cultivar, lembrando do sistema de combinação. Mesmo sendo em área de pivô, é muito importante que a gente combine algumas cultivares, principalmente de ciclo super precoce. Eu diria assim, as duas cultivares têm um excelente rendimento sob condição de pivô. Uma tem a característica de engalhar mais, no caso a 95X51, e a 95Y72, ela não engalha tanto e ela comporta uma população maior. Por tudo o que se expressa, se nós trabalharmos com pivô de alta fertilidade, a 95Y72 com uma quantidade maior de planta pode render mais dependendo da época de plantio que for feita as cultivares. Então seria muito importante saber qual que é a época de plantio, se fosse no início de plantio ou meados de plantio. Fosse para a abertura, eu apostaria mais na 95Y72. Se fossem umas condições normais de época de plantio, eu acho que a 95R51 teria um comportamento melhor. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. O Sr. Thales quer saber se algum teste com manejo de nitrogênio em cobertura na soja. Bom, manejo de nitrogênio em cobertura é sempre um assunto bastante polêmico, né? No Centro-Oeste já havia sido feito bastantes testes, não, vamos utilizar N em plantio, vamos fazer N em alanço. Então é muito polêmico e nós estamos testando. Estamos testando sim, acreditamos que em solos que sejam deficientes, provavelmente vai ter um ganho. Mas é muito prematuro afirmar que vai ter um ganho expressivo ou um ganho inexpressivo. Isso depende de muitos outros fatores, principalmente do conjunto ou do sistema que a lavoura tem. Quando a gente fala em sistema, não é só o sistema soja, porque no ano nós temos soja, temos a palhada, temos trigo, temos milho. Então, seja o sistema anual. Sempre que a gente analisar a adubação, é importante analisar o sistema como um todo, e não só exclusivamente a cultura. Lembrando que o ano agrícola para o produtor sempre vai depender de quantas safras ele conseguir fazer. Então, é muito importante pensar em sistema e não só numa cultura isolada. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Qual a doença-alvo da 95Y21? Do Sr. Thiago. Bom, não entendi muito bem a pergunta, mas a doença-alvo ficou muito solta a pergunta. Bom, em termos de doença, a 95Y21 é uma cultivar muito tranquila de ser manejada, né? E ela tem um rendimento muito bom no norte de Santa Catarina e também no estado do Paraná, em plantios mais do cedo, certo? Então, seria nessas situações e sempre fazer o fungicida de forma preventiva. Bom, vamos agora à última pergunta. Qual das três cultivares tem uma melhor tolerância de abertura de vagens por chuva na colheita? É uma pergunta do Sr. Ricardo. Bom, ambas as cultivares nós não observamos nenhum problema de abertura de vagem por chuva na colheita. Nos 3 anos que nós testamos, não conseguimos pegar em nenhuma das 3 problemas de abertura de vagem. Então, eu acredito que se for especificamente essa questão, tendo um manejo correto, principalmente de percevejo e de lagarta, que pode ocasionar dano das vagens, se fizer esse manejo correto, acredito que não haverá problema em nenhuma dessas 3 cultivares, tanto a 95X51, quanto a 95Y21 e a 95Y72. Bom, pessoal, então encerramos a mais essa palestra online sobre as cultivares de soja. Espero que vocês tenham gostado e as perguntas que não foi possível responder aqui, nós estaremos respondendo via internet ou via e-mail para os senhores. Muito obrigado e até mais. Agora vamos à sessão de perguntas e dúvidas que surgiram durante a apresentação.
Vamos responder a primeira pergunta, uma pergunta que ficou da palestra de ontem, do seu Ivan Luiz, que ele pergunta como é possível enquadrar as cultivares dentro da macro-região e assegurar a estabilidade produtiva dos materiais, dadas as variações climáticas existentes na região sul, sem uma rede de ensaios mais abrangente. Bom, senhor Ivan, a Pioneer se preocupa muito com a rede de ensaios. Por isso, todos os nossos representantes e suas empresas de representações fazem vários ensaios durante todo o ciclo ou a safra de soja. Então, o que apareceu ali no gráfico foram vários ensaios e todos os ensaios validados de apenas um ano. Todos esses materiais já foram testados por 4 anos dentro do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Quando nós falamos em posicionamento, é o posicionamento baseado na média de todos os anos que nós testamos os materiais. Então, nunca fizemos um ensaio num ano e lançamos no outro ano. Sempre tentamos aprender ao decorrer dos anos, pois o clima, como sabemos, é instável e imprevisível. Então, a única forma de nós conseguirmos buscar o posicionamento mais correto é anteciparmos a pesquisa e lançarmos posteriormente, após termos certeza de como será o posicionamento. Alguns ajustes, como população e época de plantio, ainda podem variar pelo menos em um ano. Mas nós temos a certeza do qual o potencial produtivo e como que pode se comportar essas cultivares na soja, na lavoura do produtor. Vamos à próxima pergunta. O senhor Carlos quer saber qual que é a resistência dessas cultivares ao mofo branco. Bom, o mofo branco ele é muito mais abrangente do que a própria resistência genética, né? Embora estamos trabalhando com um ímpeto muito grande, buscando a resistência ao mofo branco, sabemos que é difícil, né? Mas essas cultivares não têm uma resistência alta e nenhuma suscetibilidade também alta, ou seja, elas são no nível intermediário para mofo branco. Lembrando que o mofo branco tem vários outros aspectos de manejo que devem ser feitos antes mesmo de implantar a cultura da soja. E o sistema de produção ele começa muito antes de quando vai plantar a cultura na lavoura. Nós temos que entender a lavoura como um todo, ou um ano produtivo, e manejarmos desde o início, já preventivamente, a essas doenças ou pragas e até mesmo a plantas daninhas. A próxima pergunta do seu Antônio Paiva. Qual a perspectiva para o lançamento da Micro 2003 Norte do Paraná? Bom, deve ser em razão da micro-região do Paraná. Comparado com o Ministério da Agricultura, o nosso mapa ele fica um pouco diferente, mas nós testamos em todo o Paraná e algumas regiões, provavelmente ela deve ser essa que o seu, esqueci o nome que o seu, vai voltar? Tudo bem. Mas o produtor perguntou, a região 203 provavelmente seja o extremo oeste ou oeste do Paraná, mais ao norte, né? Estamos testando ali também esses materiais e nós temos materiais do Mato Grosso do Sul e materiais de São Paulo que também estão testados. Então, talvez o ano que vem ou no próximo teremos lançamento dessas cultivares para essa região e também de uma abrangência maior de ciclo, ou seja, um ciclo não só super precoce, mas um grupo médio e também um grupo tardio. E aí atuaremos em todos os ciclos, né, ou o grupo de maturação da soja. Pergunta do seu Pedro, se a Pioneer disponibilizará alguma variedade de soja com a tecnologia intacta e se tem a previsão para quando isso acontecer. Bom, nós não estamos trabalhando agora, nesse ano, com a tecnologia intacta. Talvez precisaremos aí de 3 anos até para lançar, dependemos de alguns acordos comerciais. Mas a tecnologia intacta é sim muito importante e acreditamos que ela deve ser inserida no manejo integrado de pragas, deve fazer parte do manejo integrado de pragas, tendo cuidado de fazer um refúgio de pelo menos 20%, o que é muito importante na manutenção da tecnologia BT, tanto na soja quanto no milho e também no algodão. Ou seja, a tecnologia BT depende da adoção de refúgio e do manejo que o produtor dará para essas lavouras no decorrer do ciclo ou no decorrer do período. Muito importante a tecnologia com a adoção de refúgio. Bom, uma pergunta agora de Ponta Grossa.
se a soja Pioneer também terá o serviço de tratamento industrial, da mesma forma que o milho. Sim, estamos trabalhando já com o nosso TSI em soja. Esse ano vamos ter a opção de TSI com o Standard Top, exclusivamente Standard Top para esse ano. Talvez o ano que vem teremos outras opções, mas exclusivamente Standard Top esse ano. E o produtor pode comprar a semente com o TSI, com o Standard Top, ou sem o TS e fazer o TS na lavoura ou na propriedade. O importante é que o produtor use a tecnologia de fazer o tratamento de semente. Isso garante pelo menos o estabelecimento inicial da lavoura de soja. A próxima pergunta do seu Guilherme. Para essas cultivares de maior teto produtivo, você acredita na necessidade de maior nutrição das plantas? Olha, seu Guilherme, a nutrição ou a fertilidade do solo, ela está sempre ligada ao manejo da cultura. Então, quando pensarmos em produtividades altas, principalmente acima de 60 sacos em média, com certeza precisaremos trabalhar um manejo de adubação e fertilidade do solo da propriedade. E aí não existe receita de bolo, né? Cada propriedade deveria ou deve fazer um controle bem específico dos talhões e não gerenciar a propriedade como um todo. Ou seja, muitos produtores começam com uma fórmula de adubo num talhão, passa para outro talhão e mantém a mesma fórmula e a mesma adubação, a mesma quantidade de adubo por hectare. Em se pensando em altas produtividades, acreditamos que isso deve mudar e cada talhão deve ser um sistema individual e diferente de fertilidade e de sistema de adubação e até mesmo de população de plantas. O seu Valmar, em relação a solos arenosos, teríamos estabilidade produtiva desses materiais? Sim, testamos já as nossas cultivares em solos mais arenosos e mesmo em solos arenosos elas produzem ou têm uma capacidade produtiva muito boa. Lembrando sempre que em solos arenosos precisamos manejar bem a questão de adubação e também fazermos um cuidado específico com a população de plantas. Algumas cultivares precisam aumentar um pouco essa população. Então, procure o seu representante da região, que ele pode lhe informar mais específico qual a população ideal nesses casos. Uma próxima pergunta sobre as cultivares recomendadas na região do litoral norte gaúcho para a área de várzea. Também estamos testando essas sojas na área de várzea. Esse ano foi o primeiro, esse ano anterior foi o primeiro, por isso não estamos divulgando os trabalhos. Esse ano iremos testar novamente e esperamos que no final dessa próxima safra tenhamos bons resultados, os resultados consolidados para recomendar a soja nas áreas de várzea. Inclusive, estamos testando além das sojas 95 Y21, 95 Y72 e 95 R51, algumas sojas de ciclo 97, adaptadas para o Mato Grosso do Sul e o extremo norte do Paraná. Os 97 R21 e 97 R71, que são um ciclo mais longo, têm um hábito de crescimento determinado e elas podem crescer um pouco mais nessas condições de solo de várzea. Mas estamos testando e espero que o ano que vem a gente possa trazer bons resultados e fazer a recomendação dessas sojas. Uma próxima pergunta, se pode se manter a população de plantas em áreas de maior altitude? Uma pergunta lá da Cooper Campus. Sim, essa população ela pode ser mantida, mesmo em áreas de alta altitude, e é muito importante sabermos novamente como que está o manejo dessas áreas ou qual que é a fertilidade dessas áreas, independente da altitude. Alguns ajustes de população podem ser feitos, lembrando sempre que a 95R51 ela tem essa compensação de plantas. Ou seja, se nós errarmos na população, de preferência podemos errar um pouco abaixo, que ela pode ter essa compensação. Claro, não muito abaixo do recomendado. Já a 95Y21 e a 95Y72, procuramos sempre trabalhar com um pouco mais de plantas, em função dela não engalhar tanto. Uma próxima pergunta. Qual o melhor espaçamento e a quantidade de sementes por metro? Bom, em relação ao espaçamento, tem vários fatores envolvidos. Tem uma corrente muito forte aqui no sul do Brasil, que comenta que devemos reduzir o espaçamento. Em contrapartida, no centro-oeste tem uma outra corrente que trabalha com espaçamento alternado, ou um espaçamento maior em uma linha e na outra um espaçamento mais aproximado.
Isso vai depender também, além da genética da soja, qual o manejo que vai ser feito para controle de doenças, ou seja, a partir do momento que adensarmos mais a soja, aumentarmos a população e diminuirmos o espaçamento, teremos um microclima muito mais favorável às doenças. E aí precisa ser manejado de uma forma bem mais complexa do que se maneja hoje. Ou seja, temos que estar alertas para, se quisermos mesmo reduzir o espaçamento, trabalharmos com as outras opções, principalmente do controle de doenças e também o controle de pragas. Porque se o microclima se instalar, principalmente doenças e pragas vão fazer a festa no meio da lavoura. Então temos que estar preparados para esse tipo de controle. Vamos à última pergunta do seu Evandro. Dentro do posicionamento da combinação de cultivares Pioneer, qual é recomendável para o grupo de maturação 5 curto, 5 longo e 6 curto, etc. Tanto na macro-região, sorrícola 1 e 2. Bom, nós recomendamos no sistema de combinação que faça a opção pelas cultivares Pioneer nesse ciclo curto, ciclo 5 curto, entre a 95 EG 51, a 95Y21 e a 95Y72. Para isso precisamos saber qual que é a localização específica da região, a localização específica da propriedade. Então é muito mais fácil para o representante que está na região poder responder qual é melhor, se é a 95 EG 51, 95Y21 ou a 95Y72. E as outras de ciclo 5,5 até 6 e as de ciclo longo, no sistema da Pioneer ainda não temos essas cultivares, mas há boas cultivares no mercado que podem entrar nesse sistema de combinação dentre a faixa de 130 dias ou até mais de 130 dias. Bom, chegamos ao fim a mais esse ciclo de palestras online da Pioneer e queremos agradecer a todos pela participação e pelo envio das perguntas. Sabemos que há mais perguntas também para ser respondidas e vamos tentar responder da maneira mais breve possível, provavelmente pela internet. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.